O ano começou quente, começou muito quente no mundo, e eu acho que vai esquentar ainda mais no Brasil também, né? Apesar da tal química do Trump com o Lula, esse ano promete no Brasil também. Então começou quente, é tudo ainda muita incerteza, é um quadro muito volátil, né? Começou quente. Eu acho que no mundo a questão central é essa. Os Estados Unidos, no meu entender, são um império em decadência, mas isso não significa que seja um império fraco. É um império cada vez mais agressivo, inclusive, para manter a sua hegemonia no mundo, né? Para tentar evitar, a qualquer custo, um processo de multipolaridade no mundo, né? Mao Tse-tung é que tinha a expressão tigre de papel do imperialismo. Mas eu fui atrás tem um microfone aberto, me parece. Eu fui atrás da frase mesmo do Mao Tse-tung, Mao Zedong, e ela é assim: do ponto de vista de futuro, estrategicamente, o imperialismo e todos os reacionários devem ser considerados tal como são, tigres de papel. É nessa base que devemos assentar o nosso pensamento estratégico. Por outro lado, porém, eles são também tigres vivos, tigres de ferro, verdadeiros tigres capazes de devorar as pessoas. É nessa base que devemos assentar o nosso pensamento tático. Ou seja, eu acho que o imperialismo, os Estados Unidos, está em crise, né, no terreno econômico, na disputa com a China, no terreno tecnológico, na disputa com a China, está em crise também, né, na geopolítica internacional, sofre muitos questionamentos, né, mas ainda é um império muito forte, muito agressivo. Eu acho que talvez a expressão império em decadência tenha levado a uma certa subestimação. Essa operação que foi feita agora no dia 3 de janeiro na Venezuela, uma operação cinematográfica, devastadora, né? Coisa de cinema, né? Como disse o Trump, que ficou assistindo pela TV, né? É, foi um negócio impressionante, é isso. 150 aviões partindo de 20 pontos diferentes, entre porta-aviões, bases militares na América, um ataque cibernético impressionante, que é, complicou toda a defesa venezuelana, mais de 100 mortos, não foi um passeio, mais de 100 mortos, incluindo 32 agentes da inteligência cubana, do Serviço de Segurança cubano, né? Mostra um império muito agressivo, né? Com muito base no próprio slogan que elegeu o Trump, né? O próprio slogan, o próprio movimento encabeçado pelo Trump, que é o MAGA. Não é isso? O MAGA é isso, é tornar a América outra vez grande, ou seja, é uma constatação de que a América está pequena e que quer tornar grande novamente. É uma constatação da decadência e apresenta, então, o slogan, a diretiva de tornar grande novamente, né? De forma agressiva. Né? Eu acho que nós vamos ter esse é um processo que vai continuar. Lógico que isso apresenta as suas fragilidades, né? Apresenta as suas fragilidades internas, né? Até porque tem uma certa incoerência com a própria propaganda do MAGA, porque o MAGA, uma das questões que criticava nos chamados democratas, no Partido Democrata, era estar muito voltado para o globalismo, para o mundo externo e pouco voltado para dentro, né? Tem contradições no próprio MAGA, tem contradições porque internamente o trumpismo é isso, é o fascismo, é isso? Então os ataques, essa semana mesmo, ataque à imprensa, ao Washington Post, ataque a universidades, um processo violentíssimo de perseguição a imigrantes, é um fascismo escancarado, escarrado, né? E tem contradições externas, né? Vamos ver até onde vai. Já foram 5 países que deslocaram tropas, 5 países da OTAN que deslocaram tropas lá para a Groenlândia. O Trump está ameaçando ocupar a Groenlândia. Vamos ver até onde vai essa tal coragem do velho continente. Tem contradições, lógico. A China também esperneia, mas a China é sempre mais pragmática. Para ela, o fator tempo é sempre importante, né? Mas eu acho que é nesse mundo sobre esse ataque
fascista que a gente está vivendo sobre esse imperialismo escarrado, né, que o movimento social mundial, que o movimento social sindical brasileiro está se deparando. Né? No caso da nossa região, no mundo todo, uma onda de extrema-direita crescendo. Eu acho que esse crescimento da extrema-direita tem muito a ver com a própria crise do capitalismo. O capitalismo não gera mais perspectiva para ninguém, ele alimenta ressentimentos, alimenta. Né? É um sistema que está em crise, né? Cada vez agravando mais os problemas sociais no mundo. Né? Então, isso gera um descontentamento que a extrema-direita se aproveita. Essa crise impacta as instituições todas, sejam as instituições de Estado, sejam as instituições da chamada sociedade civil, impacta a uma crise do poder legislativo, poder executivo, judiciário no mundo inteiro, há uma crise dos partidos, do movimento sindical no mundo inteiro. Né? Então, isso abre brecha também para a extrema-direita. Né? Então, nós estamos tendo uma ofensiva da extrema-direita no mundo. E estamos tendo essa ofensiva aqui no nosso continente. Né? Essa combinação de doutrina Monroe com o lobo coronário do Trump, né? Essa doutrina Douro, não é isso? Do Donald mais Monroe, né? Ela tem como centro aqui o chamado hemisfério. Né? E o imperialismo está agindo com muita força, com muita virulência aqui no hemisfério, seja através de ações militares, a Venezuela é o ponto alto disso, né? Essa ação criminosa na Venezuela, mas você está ali na linha de ataque para a ação militar. Colômbia está na linha de ataque, Cuba, né? Mas não é só a ação propriamente militar. Né? O Trump está investindo, está interferindo direto em processos eleitorais. Em processos eleitorais. Você vê recentemente na eleição na Argentina, muita gente dando o Milei como morto na Argentina, né? Em função da piora das condições de vida na Argentina, e o Milei ganhou a eleição legislativa. Né? Graças a uma ação direta, o principal cabo eleitoral do Milei foi o Trump, que disse que só haveria investimento, financiamento da dívida argentina se o Milei continuasse no governo, ganhasse a eleição. Né? Então, interferência direta em eleição, interferência agora na eleição de Honduras, descarado. Né? O discurso do narcoterrorismo é uma hipocrisia que a mídia acaba ventilando. Em Honduras, o Trump ele soltou da cadeia um cara denunciado com 45 anos de pena por narcotráfico, soltou um hondurenho, o ex-presidente de Honduras, né? E fez campanha aberta pela direita nas eleições de Honduras, fez campanha aberta pelo FAST, né? Esse filhote de nazista, esse pinochetista do Chile, né? Fez campanha contra a Bolívia, né? Para a vitória da extrema-direita na Bolívia. Ou seja, o ano passado foi 2025 foi um ano ruim para o campo popular, no campo progressista popular na América Latina. Né? Sejam experiências mais moderadas, progressistas mais moderadas, tipo a do Chile, do Boris, mas sejam experiências mais avançadas, né? Mais de enfrentamento tipo a venezuelana, né? Tipo a boliviana. Né? Então, nós estamos começando agora com o fantasma da eleição na Colômbia, conversando no final do ano num seminário que o Centro de Estudos de Barão Tararé realizou na Bahia, um seminário latino-americano, conversando com representantes com comunicadores da Colômbia. Eles falam, tá, o risco seríssimo, o governo colombiano está quebrado, dividido, o risco seríssimo da extrema-direita ganhar na Colômbia, o Bukele, o cara da segurança pública na Colômbia. Né? Então, esse eu acho que é a situação que nós estamos vivendo no continente. Resiste em situações muito mais difíceis. Veja a Venezuela, o que tem ceder para tentar sobreviver. Né? Então, eu acho que esse é o quadro que a gente tem. Eu acho que a situação do Brasil ela tem diferenças. Né? Eu diria que a situação do Brasil ainda é um pouco mais favorável a isso que se chamou de campo progressista. Não é a esquerda, de campo progressista,
né? Setores do movimento social, ainda é uma situação um pouco mais favorável, né? Diferente de outros países. No início de 2025, o Lula estava nas cordas, né? A mídia já estava tratando o Lula como o pato manco, né? E já dando como certa a derrota eleitoral do Lula, o Lula se afundando, né? Ele estava com popularidade caindo, né? Muita tensão, o Lula estava nas cordas. Eu acho que o Lula conseguiu sair das cordas. E diria que conseguiu sair das cordas quando o governo passou a ir para o enfrentamento político. Quando se sentiu acuado, quando se sentiu como pato manco, né? Foi para o ataque. Acho que a virada, inclusive, se tivesse uma data de referência, foi aquela votação do IOF na Câmara Federal, né? Quando o projeto do governo de taxar operações financeiras foi derrotado, não teve nem os 126 deputados eleitos no campo progressista em 2022. Né? Teve o voto de 96 deputados, se eu não me engano, foi uma derrota acachapante. Eu acho que ali o Lula percebeu o seguinte: se continuar do jeito que está, eu estou morto. Estou morto. Vou virar realmente um pato manco, se é que não tem processo de impeachment. O Lula foi para ataque. Foi para ataque. Isso influiu, inclusive, na comunicação, deu a linha para a comunicação do governo, que foi fazer o debate da disputa entre os super ricos e os pobres no Brasil. Né? Foi para ataque. Isso se manteve com a ofensiva do Trump, né? Com a ofensiva das sanções no judiciário, não é isso? Visto, lei Magnitsky, e depois tarifaço, sanções econômicas. Né? A mídia pedia para o governo Lula, parecia aquela musiquinha sertanoja, liga para ele, né? Para o Lula ligar para o Trump para acertar as coisas. Né? O Tarcísio de Freitas, esse governador do bonezinho do MAGA, ele enfiou não sei em que armário, Tarcísio de Freitas também não entrega alguma coisa. O Trump precisa de uma vitória, tal. E o Lula teve um comportamento de defesa da soberania, né? Uma postura mais altiva, né? Dizendo que não ia passar o vexame que o Zelensky passou na Casa Branca, né? Que o presidente da África do Sul passou, né? Uma postura mais altiva de defesa da soberania. Eu acho que esse foi também um momento importantíssimo de enfrentamento da luta de ideias e um momento de crescimento, né, da popularidade do governo Lula. Eu acho que um outro fator determinante, muita gente diz que a frase "a economia estúpido perdeu o sentido", eu acho que outro fator determinante foi a queda da inflação dos alimentos, que é o que impacta a mesa do trabalhador brasileiro. Né? Depois de um período de descontrole inflacionário em alimentos, vinculado a vários fatores, né? Você tem queda da inflação, você tem essa questão da menor taxa de desemprego da história, não é isso? Você tem aumento de renda, programas sociais mais eficazes, a saída do mapa da fome, por exemplo. Eu acho que um ponto que o governo Lula teve no ano de 2025 é que, e esse era um dado que aparecia muito em pesquisas de opinião, é a desconfiança com relação a quem está os incumbentes, quem está no governo. Né? Foi ter aprovado, no final do ano, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e a redução do imposto de renda para quem ganha até R$ 7.350. Esse era um compromisso, era um dos principais compromissos de campanha do Lula, estava muito vinculado àquela frase de incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, então cumpriu. Ou seja, eu acho que no Brasil a situação, por enquanto, é mais favorável ao campo progressista. Né? Além disso, eu acho que um elemento que reforça essa análise, que pode estar certo, pode estar errado, é que a extrema-direita e a direita tiveram mais dificuldade em 2025. Né? Através do Supremo, principalmente, a extrema-direita ficou com a bunda exposta na janela. O bolsonarismo ficou com a bunda exposta na janela. E agora o Bolsonaro estava reclamando da falta de Miro, 15 ar-condicionado. minutos, viu? 15 Tá, minutos, viu, Miro? beleza. Bolsonaro estava reclamando, o bolsonarismo estava reclamando da falta de ar-condicionado e Smart TV lá na Superintendência da Polícia Federal, agora foi lá para Papudinha, né? Foi lá para Papudinha, né? Então, a extrema-direita com mais dificuldade, essa prisão do chefão da Orcrim, da organização criminosa, deixou a extrema-direita mais desbaratinada. Eu tenho me divertido um bocado
com as tretas e com os barracos todos os dias da extrema-direita, está divertidíssimo, né? Então, isso também é um fator que favorece na luta contra o fascismo, na luta contra a direita e a extrema-direita no Brasil, né? Mesmo assim, eu acho que não vai ser nada fácil. Então, o quadro me parece que é mais favorável, mas não vai ser nada fácil a eleição desse ano, né? Eu acho que a própria pesquisa Quest, que saiu essa semana, mostra isso. Mesmo o Lula ganhando de todos os concorrentes e consolidando a candidatura do Flávio Bolsonaro, né, que é ruim para o Deus Mercado, para a mídia da terceira via, com a falência do Tarcísio de Freitas, né, mesmo com isso, o governo permanece numa situação ainda delicada. É um terço de bom e ótimo, um terço de ruim e péssimo e um terço de regular. Ou seja, está meio estabilizado isso. Ainda há muita frustração e ressentimento na sociedade, muita desconfiança com as instituições, né? Então, acho que esse é um problema. Acho que um problema que nós vamos ter é isso: o império vai jogar pesado. Com química, com indústria petroquímica, os Estados Unidos vão jogar pesado para interferir no processo eleitoral brasileiro. Nós temos um problema conjuntural, que é essa força do império, e nós temos um problema estrutural. A Venezuela mostrou a importância da soberania digital. Sem soberania digital, é difícil controlar os ataques. Reforça o debate sobre defesa nacional, né? Então, são problemas que nós temos, né? Então, acho que o império vai continuar jogando pesado. Acho que o Deus Mercado ainda vai tentar uma terceira via, mas se não conseguir, aí o DNA fascista do Deus Mercado vai para o rachadinha mesmo, vai para o Flávio Bolsonaro. Acho que a mídia, essa mídia da terceira via, também vai fazer esforço, mas vai reforçar os ataques ao governo, né? E eu acho que nós temos um governo que, apesar das entregas que deu, é um governo ainda muito amarrado, é um governo sem projeto, né? Então, é um governo que ainda está amarrado no novo arcabouço fiscal, no austericídio fiscal do NAF. É um governo que está amarrado na independência do Banco Central, nas taxas de juros, que consome R$ 1 trilhão em títulos da dívida pública. É um governo que ainda está muito amarrado, né? É um governo muito mais tímido nesse sentido. E é um governo que, quando se situa um pouco melhor, ele reduz o embate de ideias na sociedade. É um governo que não politiza a sociedade, não joga para um processo mais avançado de consciência. Então, eu acho que é isso. Vamos ver como vai se dar esse ano. Você tem algumas disputas de pautas decisivas, chaves, a questão da jornada 6x1, a questão da tarifa zero, a questão do gás para o povo, né? A questão da segurança pública, que vai ser um tema muito forte na disputa desse ano, que o Diga aí, o Railton conhece bem esse debate aí em Goiás com o Caiado, não é isso? Então, eu acho que são temas que vão estar presentes. Diante disso, Railton, para fechar, o que fazer, né? Quais os desafios do sindicalismo, que é sempre uma preocupação de quem está à frente do movimento sindical como vocês aí. Eu sempre falo isso, não tem resposta pronta para esse negócio. Eu acho que o movimento sindical, por incrível que pareça, está melhor situado hoje do que já esteve há algum tempo atrás. Nós tivemos um período de trevas para o movimento sindical brasileiro, né? De queda, queda de sindicalização, de asfixia financeira. Nós estamos numa fase um pouco melhor. Saíram duas pesquisas recentes que são muito impressionantes nesse sentido. O IBGE divulgou uma em novembro do ano passado, final de novembro do ano passado, que mostra que nós tivemos um aumento de 900 mil, 800 e poucos mil sindicalizados no último período. A taxa de sindicalização no Brasil, depois de só cair, estava caindo aceleradamente, a taxa de sindicalização no Brasil voltou a crescer. Isso é um dado impressionante. Quebra algumas coisas que se afirmavam sobre sindicalismo. Voltou a crescer. E uma outra pesquisa que me chama a atenção, Railton, que vale a pena ler, é uma pesquisa feita pela Vox Populi, né, a pedido da Fundação Perseu Abramo, também no final do ano passado, que mostra maior barata, uma pesquisa com raio grande. 68% dos entrevistados consideram os sindicatos importantes. 70% defendem o direito de greve. 52% se dizem satisfeitos com a atuação sindical. Mas isso é da parcela que conhece o movimento sindical. Quando chega a parcela que não conhece o movimento sindical,
desculpa, da parcela que conhece ainda o movimento sindical, quais as debilidades do sindicalismo. Olha que coisa interessante para a gente estudar. Aparecem dois itens. Maior presença no local de trabalho, essa é uma debilidade, 49% apresentam isso como debilidade. E outra debilidade, olha que maluquice, comunicação. O movimento sindical precisa melhorar a sua comunicação com a base. 37% dizem isso, né? Então, o movimento sindical, eu acho que está melhor situado e tem algumas batalhas decisivas pela frente. Eu diria que batalha decisiva hoje é impedir um retrocesso no Brasil, impedir a vitória do fascismo, né, da ultradireita em aliança com a direita, né, nas eleições presidenciais desse ano. Há uma disputa que eu acho que a gente devia estar muito atento, que é a disputa no Legislativo, principalmente no Senado, né? A extrema-direita está preparando um bote no Senado e está bem situada para a eleição do Senado, né? Então, acho que essas são batalhas políticas. Você tem as batalhas por grandes bandeiras, como essa do fim dessa jornada desumana 6x1, né? Eu acho que ficam batalhas que são permanentes. Intensificar o debate de ideias, politizar mais, ter mais ação de classe. Não basta mais ação só de sindicato corporativo, mais ação de classe. Eu acho que, inclusive, nessa ação de classe, uma bandeira que ganha importância é essa luta anti-imperialista, mais base, mais comunicação, mais formação. Ponto. Chega!